Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo que o Senhor é. Nós, às vezes, queremos pensar no Senhor, às vezes queremos entender um pouquinho o Senhor, e se torna difícil, porque o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que a nossa mente não alcança a entender tudo isso. Mas também sabemos que o Senhor é fogo consumidor, como está escrito na tua palavra. Mas por isso, Senhor, venha nos ajudar, venha nos dar vitória. Venha falar conosco mais uma vez através da tua palavra, assim como o Senhor já falou nesta manhã. E fala aos corações, os que estão pelo Facebook, os que estão pela rádio, e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Paizinho Santo, que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, aquele que ia fazer com que nós nos lembrássemos do que Jesus falou, e daquele que ia, Senhor, nos ensinar todas as coisas. Faça isso outra vez. E ajuda-nos em tudo, Pai. Porque nós precisamos do Senhor. Não podemos viver sem Ti. Pois te damos graças e o fazemos. No santo nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem. Deixa eu ver. Né? Aqui o que nós já falamos. Rapidamente eu vou colocar aqui. Que eu vou abrir a tela aqui de uma vez e vou só mostrar para você o que nós falamos semana passada, né? Aí está atrás na tela atrás de mim ali, ó, né? Cuidado, não dê ouvido a qualquer fala. É o que está escrito ali. Cuidado, cuidado. Não dê ouvido a qualquer fala. Nós falamos sobre isso e eu disse que isto te separa de Deus e da salvação. O que eu mostrei aqui, né? Nessa fala. E hoje nós vamos estar falando algo muito sério, né? Algo muito sério e eu vou falar um testemunho pequenininho sobre a minha própria vida, né? Olha, o tema de hoje é esse: quando te separas de Deus, veja o que acontece. Eu acho tão interessante, porque a Bíblia, a palavra de Deus, quando você pega a palavra de Deus, você começa a ler, na verdade não é ler, é esquadrinhar, é meditar. Foi por isso que Jesus disse, só vocês erram, porque vocês não conhecem a palavra, e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem a palavra, se você não conhece a palavra, muito menos você vai entender o que é o poder de Deus dentro da palavra nas nossas vidas, é o que ele está dizendo. Porque a palavra de Deus, ela tem um efeito, ela tem que surtir um efeito nas nossas vidas. Agora que é português, pois. Você está entendendo? Eu não sei se a minha irmã de Portugal está aí, porque eu não vi ela até agora, não apareceu ela, então não sei se ela está. Então, eu digo para vocês, por isso que está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então nós temos que tomar cuidado, foi o que eu falei agora na aula, na classe passada, no estudo passado. A parte do estudo passado, cuidado com o que você ouve. Porque da mesma forma, a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, parece que os nossos sentidos não têm nenhum efeito. Né? Esse o parecer que dá. Né? Que nós temos 5 sentidos. Não é? É a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. 5 sentidos. E nós pecamos através dos 5 sentidos. Nos tatos está os pés. Faz parte do tato. Né? Então, nós começamos a olhar para tudo isso, né? Nós olhamos que nós não podemos nem pensar em nos separar de Deus. A paz do Senhor, Elisângela Fogaça. Que Deus te abençoe, viu, querida? Obrigado pela sua audiência aí. Põe a mamãe para assistir aí e compartilha com os amigos aí o que vamos estar falando. Sim, claro, se você quiser, lógico, né?
Compartilha com o pessoal porque vai ser interessante, né? Que nós vamos estar falando aqui. Então, forte e sério, como sempre tem sido. Você sumiu, hein? Você me abandonou, mas tudo bem. Então, nós temos que entender isso. Porque uma das coisas que precisamos entender, já disse, vou repetir, não é Deus que se separa de nós. Não. Não é. Somos nós que nos separamos de Deus. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, Deus é santo. Terceiro, Deus é puro. E Ele nos ama. Então nós temos que retribuir a Ele, demonstrando a Ele o que Ele fez por nós. Não estamos falando sobre o preço do céu? Não foi lá onde Jesus morreu na cruz por nós? E pagou o preço, né, por nós? Então, quando nós olhamos aqui, quando te separas de Deus, veja o que acontece. A Bíblia diz em Santiago que, capítulo 4, se eu, você ou nós quisermos ter amizade com o mundo, é a Bíblia, gente. Isso não é ideia de homem, não. Abre lá, Santiago capítulo 4, se não me engano, no versículo 4. Vai dizer o quê? Que todo aquele que quiser ter amizade com o mundo se constitui inimigo de Deus. Quer dizer, eu vou dizer para Deus o seguinte: eu não quero tua amizade, Senhor. Eu quero a amizade do mundo. Aí existe o quê? Uma separação. Uma separação. Eu não sei se você, que está me assistindo pelo Face ou pela rádio, ou talvez que vai me assistir pelo YouTube, teve essa experiência que eu tive. Filho de pastor, eu me batizei muito cedo, contra a minha vontade, nas águas, né? E depois do batismo, tinha o quê? Acho que uns 15 anos. Aí daí pra lá eu virei um chapéu velho, né? Aí fui pro mundão, né? E eu digo uma coisa para vocês, eu sei o que é separar-se de Deus. Eu me lembro que quando eu fui excluído, que hoje não existe exclusão quase. As exclusões hoje elas são bem diferentes do que era no passado. Porque uma exclusão, ela é simplesmente reparar o erro da pessoa. Ela tem que se sentir fora do rol mais importante da Terra. Não é o rol da família só. Não. O rol da família é importantíssimo. Mas é o rol da família de Deus. Que são aqueles que vão para o céu. Porque o rol da família da Terra, nem todos subirão. Porque nem todos aceitam. Porque nem todos creem. Porque nem todos servem. Mas o rol da família de Deus, supostamente, apesar de que nem todos que estão ali no meio vão subir também, é um rol de uma família muito séria. Também. Assim como é o rol das nossas famílias. As amizades da família, entre parentes e etc. Isso é muito importante. Mas quando você passa pela exclusão, que você é disciplinado, existe um corte no mundo espiritual. Eu passei por isso. Eu passei. Meu pai mesmo me excluiu do rol de membros da igreja. E eu digo para você que o sentimento que eu tive naquela época, eu era um menino novo, tinha experiência quase de vida. Garotão. Eu me senti sozinho. Parece que apagaram uma luz. Porque quando nós aceitamos a Jesus, presta bem atenção no que eu estou te falando aí. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós estávamos desse jeito que eu estou falando, mortos, longe, sem luz, sem caminho, sem nada. E quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo reata, através do nosso espírito, com Deus. E nosso espírito estava morto dos pecados e delitos. Aí o Espírito Santo vem, aceitamos Jesus,
Os nossos pecados foram tirados, foram limpados de nós. E o Espírito Santo outra vez faz a comunhão com o Pai através de Jesus. Mas quando você é excluído, como no meu caso, quando eu fui, foi cortado tudo isso. Não, você está nas trevas outra vez. E a tendência de quem está nas trevas é lamear-se cada vez mais. É descer para o buraco cada vez mais. É fazer as coisas erradas cada vez mais. Porque não tem luz. Quando te separas de Deus, veja o que acontece. Eu vou te mostrar na palavra o que eu estou te falando. Vou te mostrar na palavra. Então, estou dando o meu exemplo aqui, não estou falando da vida do Senhor ninguém. Eu estou contando a minha vida. E eu posso falar porque eu fui membro de igreja como sou e sou pastor hoje. Eu posso te explicar isso. Aí você vai descendo para o buraco, você vai descendo cada vez mais para o buraco. Por isso que em Romanos mesmo 3, acho que é 3:23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas não é simplesmente a morte espiritual, é a morte física, porque espiritual você morre primeiro. Aí quando você morre espiritualmente, que você foi cortado da ligação com Deus, você começa a só pensar no pecado, na maldade. E você vai descendo, até o momento que você encontra com a sua morte física. E nós vamos ver agora aqui o que eu vou te mostrar, e você não se assuste, porque é palavra de Deus. E hoje, lamentavelmente, eu vejo aqui pela internet as pessoas falando, nossa, eu não assisto, eu não tenho paciência para assistir, porque eu digo, não, isso não é verdade. Gente, vamos pregar a palavra, gente. A vontade que me dá, eu não vou fazer isso, que seria deselegante, é entrar e escrever, irmão, por favor, prega a palavra. Abre uma palavra aí, ensina, mostra para eles a palavra. Porque falar de bênção, falar de prosperidade é fácil. Mas Deus não vai abençoar e não vai prosperar quem não está obedecendo a Ele. Porque já somos abençoados, eu já falei isso aqui. Você está na sua casa, você tem comida na mesa, você tem uma casinha, uma caminha para dormir, você tem um carrinho para andar. Se não tiver, mas tem condições de pagar o ônibus, tem um telefone, tem um computador. Isso já é bênção, já é bênção. Existem outras bênçãos. E talvez outras bênçãos Deus não vai poder dar, porque se nós não estamos bem com Ele, como é que Ele vai abençoar para que nós sejamos desligados da presença dEle, separados da presença dEle, como muitas pessoas fazem quando Deus abençoa? Não tenho tempo para ir na igreja hoje, eu tenho que pescar. Eu comprei um barquinho. Não, agora eu não posso, eu vou viajar, comprei um carro, eu vou viajar. Não é assim? Não tem esse exemplo? O Senhor falou, vai buscar todo mundo, pelos valados, pelas vilas, e traz. Aí as pessoas, não posso, eu casei, comprei uma junta de boi, que isso, que outro. Não é igual. Mas quando te separas de Deus, veja o que acontece. E eu vivi em carne própria. E se estou vivo hoje, é por misericórdia do nosso querido e amado Deus. Porque Ele sabia lá na frente o que ia acontecer comigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, isso não é para minha vanglória. Não. Porque na verdade, se você já ouviu falar, eu ouvi de novo. Porque na verdade eu não queria ser pastor. Como? Não queria. Hoje muitos querem ser pastor, e outras se esquecem que vão ser cobrados por Deus. Deus vai cobrar a cada um. Não está escrito que Jesus diz lá? Vamos chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, no teu nome, Senhor. Não é? Não está escrito? Porque vão ser cobrados. Então é melhor a gente obedecer e fazer o que Ele manda do que eu faça o que eu quero fazer. E quando o Senhor me chamou, eu disse para o Senhor, estava até lembrando minha esposa ontem. Eu falei para o Senhor, é o seguinte, Senhor, eu não queria ser pastor, nada. Não. Mas se o Senhor quer, falei assim mesmo para Deus, porque eu amo a Deus. E falei com respeito, não falei impondo, não. Falei, não, Senhor, mas se o Senhor quer, só que é o seguinte, Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão. Foi o que eu falei para Deus. O Senhor quer que eu seja? Ok, eu sei. Só que é o seguinte, Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão. Só que eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça o que passou, o que aconteceu comigo. O preparo, porque está escrito que ele chama, ele chama, ou ele escolhe e chama, ele capacita, ele que prepara e depois envia. Não é assim que está escrito? Pois aconteceu comigo. Eu, por exemplo, quando voltei para o Brasil, só do Brasil eu tive que viajar do Brasil para a Flórida, peguei um avião do Brasil para sozinho. Eu já estava no Brasil, eu tinha voltado em 2000.
E daqui da Flórida eu peguei um outro avião, fui para Califórnia, e da Califórnia eu peguei um outro avião e fui para Hawaii. Fui estudar. Um mês fechado. Aí havia um grupo de 60 homens de vários países. Eu estava lá no meio. Eu não falei para o senhor que não queria ser qualquer um no meio da multidão? Quando eu estava aqui de volta, eu vim para Massachusetts, trabalhando debaixo de chuva, de neve, de frio, Deus me deu somente 38 estudos bíblicos para fazer. Esse mesmo que eu estou ministrando é um deles. Esse aqui eu fiz aqui, quando queimou o computador. O da apostasia é um deles. Esse eu fiz quando queimou o computador, o ano passado. Queimou o computador, fiquei sem nada, eu triste, aí comecei a fazer esse estudo, porque eu já tinha tudo preparado para fazer esse estudo bíblico sobre o preço do céu, que foi tirado de uma música, como eu já expliquei, e eu fiz esse estudo bíblico. Então hoje eu não sei quantos estudos eu tenho. Sei que então Deus começou a tratar comigo, falou, o quê? Você disse que não queria ser mais um no meio da multidão? E Ele me chamou para fazer o que eu estou fazendo aqui. Ele não me chamou para ficar pregando bênção, prosperidade, tu vai ser abençoado, vindo para aí, não, quer aqui. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para trazer a palavra. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não falou em uma das passagens, não está escrito assim? Em outras ele diz, você vai, ide e pregar o Evangelho. Não é isso? Pregar e ensinar não é igual. Pregar e ensinar não é igual. Pregar é uma coisa, ensinar é outra. Eu estou aqui ensinando. E Ele me chamou para isso. Eu não falei que não queria ser igual a todo mundo? Paga o preço. E agora? E falar o que Ele quer que eu fale, não é falar o que eu quero falar. Essa diferença também. E muitas pessoas não entendem. Que já aconteceu comigo. De eu dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor quer que eu fale sobre isso? Ah, não, Senhor, não, por favor. Não, Senhor, por favor, não. Porque é coisa dura, coisa forte. Ou você acha que Deus às vezes não fala duro? Fala sim. E através da própria palavra dele. Não precisa fazer nada novo. Já está tudo escrito. Você só vai ser o porta-voz dele. Aí você entra aqui, quando te separas de Deus, veja o que acontece. Eu vivi. Agora, eu não vivi o que está escrito aqui. Vivi um pedacinho só na minha pele. Por misericórdia, eu não morri. Porque a gente vai descendo cada vez mais. Você vai descendo, vai descendo, vai descendo. O abismo não tem fim, minha filha. Você vai embora. Vai descendo. E o final de tudo isso é a morte. É a morte. Física. Você abre a sua Bíblia comigo, eu vou te mostrar rapidamente o versículo que eu vou meditar com você. É um pouquinho extenso, mas vamos falar sobre ele. É Romanos capítulo 1. Abre a sua Bíblia. Faço questão que você abra a sua Bíblia, para você ver que é na sua Bíblia. Você vai dizer, poxa, eu nunca vi isso. Então você vai ver hoje. Abre a sua Bíblia, capítulo 1 de Romanos, e vamos ler somente do versículo, olha só, do versículo 25 a 32, somente. Vou voltar aqui. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Eu botei, é o texto meu. Esse meu texto ele está em espanhol. Esse meu texto está em espanhol. A primeira parte está em espanhol. Eu vou fazer assim, eu vou pegar aqui a minha Bíblia em português e vou ler na Bíblia, porque aqui a primeira parte do versículo que eu tenho no meu slide está em espanhol. E eu não vou ler em espanhol para traduzir, não. Eu vou ler diretamente em português com a palavra mesmo, com a própria Bíblia, que é a mesma coisa que está escrito ali. Então, abra sua Bíblia comigo em Romanos. Vamos ver o que diz aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 25 a 32. Vamos ver. E não se assuste não, porque muitas pessoas pensam muitas coisas, só que por não conhecerem a palavra, se equivocam. E por isso que Jesus falou. Jesus falou, vocês erram. Sabe por que vocês erram, Jesus disse? Porque vocês não conhecem as Escrituras. E nem o poder de Deus. Ok? Vamos aqui no versículo 24 começa. Vamos aqui no 24 até o 32. Que diz? Diz assim, olha o que diz aqui. Palavra de Deus. Eu não vou ler aqui, porque eu vou ter que depois mudar, porque está em espanhol essa parte aqui. A segunda está. Mas a primeira parte diz assim. Olha o que diz aqui. Romanos
capítulo de número 1, versículo de 24 ao 32, diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Quando se refere a homem, está dizendo homem e mulher. Entregou a imundícia. O que é imundícia? Sujeira. Pecado. Está dizendo que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Oh, meu Deus. Gente, olha, quando a Bíblia fala isso aqui, que Deus entregou, Deus deixou que eles fossem para cumprir os desejos dos seus corações, usando os seus próprios corpos. Não é porcos, é corpos, ou corpos. Para quê? Para cumprir os seus próprios desejos. Concupiscência é desejo. E desonrar os seus próprios corpos entre si. O que você entende aí? Vamos chegar lá. O que mais diz? O 25 diz: Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. As pessoas hoje, eu tenho dito isso aqui, as pessoas, viu irmã? Muitas pessoas dizem assim, ó, pastor, está escrito assim na Bíblia, mas eu não acho que é bem assim. Você não acha que é bem assim porque está incluído nesse versículo 1. Deus permite que eles entrem na concupiscência, por quê? Porque eles não querem obedecer a Deus. Então eles querem fazer o que eles falam. Então eles dizem o quê? Mas está escrito assim, mas eu não acho que é bem assim. Mas espera aí, Deus é amor. Sim, a Bíblia diz que ele é amor, mas também diz que ele é fogo consumidor. No mesmo versículo diz isso. E também diz mais que Deus corrige e castiga a todos que têm por filho. Então, é palavra de Deus, é Bíblia. E as pessoas não querem aceitar. Então, quando eles não aceitam, a Bíblia vem dizer o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Trocar a Deus, quer dizer, trocar o Criador por criatura. Hoje nós vemos muitas indulgências nas igrejas. E isso é criatura. Hoje o Espírito Santo, em muitas igrejas, ele está fora. Hoje se fala em compra vassourinha santa, compra terra santa, compra um lencinho abençoado e ungido. Peraí, gente. Que negócio é esse? É o que está dizendo aqui. Não existe essas coisas na Bíblia. Isso aí era no passado. A Igreja Católica usava muito as indulgências, chamado de indulgências, amuletos. E hoje se vende em muitas igrejas evangélicas. Tem gente vendendo até terreno no céu. Gente, isso não é Bíblia, gente. Isso não está escrito, não. Meus irmãos, vamos olhar para a palavra. Não está escrito isso, não é verdade. Isso é só uma forma de sacar dinheiro das pessoas. Fazer campanha de 7 dias. Campanha para quê? Se a pessoa está vivendo uma vida de pecado, uma vida de adultério, vida de prostituição, vida de mentira, de engano, vai mudar? Não vai mudar. A pessoa tem que se arrepender primeiro. E a hora que ela se arrepender, a vida começa a mudar automaticamente, porque o Espírito Santo ele é fiel, ele é justo. Ele está aqui para ensinar. É a palavra de Deus. Aí faz campanha de 7 dias, 8 dias, 15, 10, whatever, quanto tempo quiser fazer. E as pessoas não mudam. E a pessoa vai lá e pergunta: e aí, irmão, como é que tá? Pastor, ainda não aconteceu nada. Vai continuar da mesma forma. Primeiro nós temos que mudar a nossa vida, porque nós estamos separados da verdade de Deus. Nós não podemos viver separados da verdade de Deus. Ele está dizendo aqui em Romanos, estou lendo aqui na Bíblia. Aqui, eu peguei a Bíblia porque ela está em espanhol, não vou ler aquela parte em espanhol. O que mais diz? Pois eles mudaram a verdade. Né? O que mais? Agora, por causa disso, veja bem atenção. Quando nós começamos a mudar a verdade de Deus, porque eu não acho que é assim, porque eu não concordo com isso, porque os tempos são modernos, porque... Começamos a desfazer da palavra de Deus, que é a verdade, que é o único caminho que nos conduz ao céu, é a palavra através de Jesus. Jesus disse que ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Como por mim? É a palavra, ele é a palavra, ele não é o verbo, ele é a palavra. É por ele, a palavra. Está escrito. E diz em Apocalipse que ele é a palavra, está escrito. Então as pessoas hoje, elas se enganam porque querem se enganar, porque são atraídas pelo mundo. Você lembra a mulher de Ló?
O Senhor falou através do anjo, falou, diga para eles saírem. E para ninguém olhar para trás, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra e acabou. Vou destruir. Fala para ninguém olhar para trás. Que saiam e ó, vazam e vão embora. Mas a mulher de Ló, que a Bíblia não dá o nome dela, ela tinha o coração dela ali. Ela não tinha o coração nas verdades de Deus. Pelo menos é o que me mostra a palavra. E o acontecimento. E quando ela sai de Sodoma e Gomorra, começa a subir, e começou a cair fogo do céu, o que ela faz? Ela para e vira para trás. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Então a Bíblia é muito clara, gente. A Bíblia está aqui para mostrar. Agora se nós queremos aceitar ou não, aí é diferente. Porque ela está aí, ela é a verdade e acabou. Eu querendo ou não querendo, ela é a verdade e acabou. Ponto final. O que aconteceu? Aí vem aqui e diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. As indulgências estão nas igrejas hoje. Vem para a campanha, traga uma peça de roupa. Vem para a igreja, traga isso. Vem para a igreja, traga aquilo. É o que eu tenho visto. E você procura na palavra, você não vai ver nenhum versículo bíblico assim. Eu não conheço. E se acontece algum caso aqui esporádico, é que, por exemplo, os espíritas creem que o espiritismo é bom. Creem. E eles creem que se pode falar com os mortos. Por que eles creem? Veja bem, por que eles creem que se pode falar com os mortos? Porque na Bíblia, na palavra de Deus, tem um fato, um caso isolado. E que não era verdade. É que um homem desesperado por desobedecer a Deus, que era o rei Saul, que você conhece a história, ele estava desesperado porque Deus já tinha abandonado ele, e ele queria falar com quem? Com o sacerdote, Samuel. E muitos crentes já buscaram o centro espírita para poder falar com quem não tem que falar, porque vai falar com o diabo. Porque a Bíblia diz que é dado é direito ao homem a viver uma só vez. E depois segue o juízo. Ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o paraíso, né, que a gente fala, ou vai para o inferno. E depois vem o juízo final. E ele foi lá consultar a feiticeira. E daí nasce o que tem nascido hoje, que se pode falar com os mortos. É mentira. O diabo está para enganar. Então, olhando, a Bíblia explica todas as coisas. Acontece que nós não queremos saber das coisas. Queremos saber o que nós queremos saber. Os nossos desejos. E às vezes eles são enganados por Satanás. Essa aqui é a verdade. E somos levados cegamente. Somos levados cegamente. O que mais diz aqui? Olha o que diz mais aqui. Agora, por causa disso, porque eles trocaram, fizeram tudo isso, o que aconteceu? Deus, né, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. E outro contrário à natureza. Mulher com mulher, gente, onde é que está escrito isso que pode hoje? Elas se amam. Dois homens juntos, de uma mãozinha dada, se beijando, se encostando. Gente, pega um imã com o positivo, com o outro positivo e tenta colocar para ver o que acontece. Um foge do outro. Deus fez assim. Mas o diabo que está fazendo o contrário. Não é bíblico. Quando você está falando de hoje, imagina, esse dia eu estava conversando com um parente aqui em casa, um sobrinho meu, e me perguntaram, tio, você acha que hoje é pior? Sodoma e Gomorra, tu acha que é pior, Sodoma e Gomorra era pior do que hoje? Eu disse, não. Sodoma e Gomorra, perto do que hoje, isso aqui, lá não era quase nada. Porque naquele tempo não existia casamento de homem com homem, nem mulher com mulher. Não existia? Não. Nossa. Não. E não existia um homem com um homem arrumar uma barriga de uma mulher, engendrar um filho de um deles, e dizer que é filho deles. Sendo que foi de um homem só. Não nasceu de uma mulher. E mulher com mulher, arrumar um homem, engendrar em uma outra mulher e dizer que é filho delas. É o que nós estamos vendo hoje. Então a Bíblia está mostrando aqui. Tudo que nós estamos vendo, gente. Tudo que nós estamos vendo no mundo está aqui. Aí tem gente que vem e diz assim, mas pastora, mas a Bíblia é antiga, né, pastor? A Bíblia, poxa, pastor, a Bíblia, nós estamos num tempo moderno. Gente, existe coisa mais moderna que a palavra de Deus? Não, se tem, você me mostra. Porque aqui, quanto tempo faz que foi escrito tudo isso? E estamos vendo acontecer hoje.
no século XXI, no ano de 2018, já 10, há mais de um tempo atrás. É que nós não queremos ver a verdade. É que nós não queremos ouvir a verdade. Tem gente que prefere ouvir, Deus vai te abençoar, Deus vai te restituir, Deus vai... Não é bem assim, não. Deus vai restituir de acordo com a tua necessidade e de acordo com a tua obediência a Ele. Porque eu tenho dito aqui que tem bênção que Deus não pode nos dar, porque nós vamos nos perder. Vamos largar, vamos dar as costas para Ele. Não é assim? Tem gente que nunca teve carro. Aí comprou um carrinho. Meu irmão, vai para a igreja hoje, pastor, desculpa, hoje eu não posso, eu vou viajar, pastor. Aham. Irmão comprou um barquinho, uma lanchinha. E hoje, amanhã vai para a igreja, amanhã não, pastor, amanhã eu não vou, amanhã eu vou sair com o meu barquinho, eu vou dar um passeio. Não é assim que tem acontecido tanta coisa assim. As pessoas não podem, às vezes, porque nós temos que ter uma intimidade com Deus. Está escrito que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas, elas vão vir depois. Porque temos que amar o nosso próximo. Não é assim? Então nós estamos vivendo um tempo hoje onde a Bíblia parece que não surte mais efeito. Mas está escrito aqui, eu estou lendo a Bíblia, Romanos. Você está vendo comigo? O que mais diz aqui? Semelhantemente os homens. Bem, os homens. O que acontece com os homens? Também deixando o contrato natural da mulher. Quer dizer, o homem não anda mais com mulher. Os homens hoje querem andar com homem. Dormir com homem, deitar com homem, viver como marido e mulher, como homem. Isso não existe. É pecado. E é o que Deus faz quando aqueles dão as costas para Ele. Então, o que está escrito aqui. Porque eles conheceram. Eles já ouviram. Falaram da verdade. Mas eles deram as costas para Deus. Eles desonraram a Deus nos seus próprios corpos. Porque é Bíblia. O que mais que aconteceu? E se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas. Homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Uma das coisas que me chama a atenção na televisão, principalmente aqui, hispana, é que a maioria das figuras masculinas, vou colocar assim, dessa forma, para você entender o que eu vou falar. As figuras masculinas que aparecem, pelo menos em 2 canais hispanos que nós temos aqui, que falam de moda, que falam de isso, são tudo homossexual. E que mexe com cabelo, e que a maioria, 90% deles, ou se não for mais, tudo homossexual. E tu olha só homens bonitos, mas você vê que eles são homossexuais. É o que está dizendo a palavra, gente. Isso aqui é tão moderno que está mostrando hoje, coisa que ninguém nunca imaginou. Quando eu era moleque, imaginava um negócio desse? Você, quando era menina, imaginava um negócio desse. Está vendo hoje? Hoje se vê aí, são barbaridades. E muitos não estão nem fazendo caso. Por isso que o apóstolo Paulo, no mesmo livro de Romanos, eu te aconselho que você leia todo o livro de Romanos, você vai encontrar dentro desse livro, um dos capítulos, vai dizer lá que nós devemos renovar a nossa mente. E nós não devemos nos conformar com esse século. Nós temos que voltar a ser o que éramos no passado, quando houve a reforma protestante. Protestantes. Mas hoje não somos protestantes, somos crentes, somos cristãos, somos gospel, né? Somos evangélicos. Então, nós temos que voltar a ser o que éramos no passado, protestantes. Vamos protestar, não aceitamos. A Bíblia não diz isso. Mas hoje você já invadiu a igreja. Existe até pastora casada com pastora, com mulher, homem com homem, igreja de homossexuais abraçados dentro da igreja. Dá uma festa, mas está aqui, ó. Aqui em Romanos, capítulo 1. Estamos vendo aqui. O que mais diz aqui? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, escutou? É o próprio Deus. Ah, mas Deus é amor. Sim, mas ele for consumidor, ele não aceita. A Bíblia diz que ele não pode ser burlado. Ele não pode ser passado para trás. Ele não pode ser feito de trouxa. Como a gente usa na nossa expressão chula, bem claro no português. Ele não se deixa ser passado por trouxa, por bobo. Ele não, ele é Deus. Então vem a Bíblia e diz assim, ó, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental, olha só, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Gente, isso é Bíblia, estou mostrando Bíblia.
Palavra de Deus, coisa que você não ouve por aí, não. Não, você não ouve isso por aqui que eu estou falando, não. Hoje está cheio, nas igrejas está cheio de homossexuais, lesbianas, e o povo não fala nada, não. O povo tem medo. Ah, porque a lei. Não, a lei não. Você tem que falar a palavra, o que é a palavra. Não sou eu que estou dizendo. Estou dizendo que está escrito na palavra. Eu creio na palavra. E está bem claro aqui. E que mais? Cheios de toda injustiça. Presta atenção o que é que acontece com essas pessoas. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e malignidade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores. Olha só. Que mais? Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, olha só, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são possíveis de morte, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, se você não faz, mas você aprova, você também pode morrer. E morrer e ir para o inferno, porque você conhece a verdade. É o que está dizendo a palavra, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Muitos não falam nada sobre isso aqui, muitos nem sabem o que está escrito na Bíblia. Porque não é a palavra, não escudrinham a palavra. E a Bíblia é bem clara quando mostra isso aqui. Então, eu já expliquei aqui, já falei isso aqui várias vezes. Ah, uma pessoa conheceu a Deus, agora está lá no pecado. Está na lama mesmo, fazendo barbaridade. Aí morre, eles dizem que vai para o céu. Ah, não, mas na última hora se arrependeu. Peraí, como? Aqui não está dizendo nada disso. Aqui não está me dizendo nada disso. E a salvação é para aqueles, principalmente aqueles que conhecem, perseverar até o fim, como disse Jesus. Que aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, está escrito. E a salvação para o pecador é diferente do ímpio. Porque o ímpio é esse que está aqui que eu estou mostrando. Para esses aqui não tem saída não, compadre. É inferno. Agora, o pecador que não conhece a Jesus, por isso que é importante, aqui acontece muito isso, viu, nos Estados Unidos. Aqui tem esses capelões. Aconteceu um acidente grave numa das freeways, por exemplo. Aí corre os capelões, vão lá. E alguns são, porque capelão não é só da Assembleia de Deus, ou não é só evangélico. Tem também católico, tem também islâmico, tem capelão de todo tipo. E aqui eles vão lá pregar para aquelas pessoas que estão para morrer. E se aquelas pessoas que estão ali para morrer, ou uma pessoa, duas, escutar falar de Jesus naquele momento, for ladrão da cruz. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Tem uma grande diferença, porque a Bíblia diz bem claro, começa assim, o versículo diz assim, olha, por isso Deus entregou os tais homens a imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrar os irmãos. Eles mudaram a verdade de Deus, quer dizer, eles conheceram a Deus. Então, eu quero sempre falar para minha esposa, peraí, se na última hora, como muitos pensam, na última hora se arrepender vai para o céu, então o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou ficar fazendo dentro da igreja? Se eu conheço a verdade, eu sei que Jesus é o único caminho, e na hora que eu vou morrer, ai, se o Senhor me perdoa. Não é assim. Não é assim. Por isso está bem claro aqui. Se você trocar essa verdade pelo que você quer fazer, você se prepara, porque se você morrer, você vai para o inferno. Não tem jeito. É palavra de Deus. A salvação já está dada. Jesus pagou o preço na cruz. Agora você pega essa salvação e joga ela ali do lado. Fala, não quero lá, deixa ela aí. Se amanhã você não morrer, você vai lá, vai estar lá te esperando, é sua. Ela vai estar lá. Só que você tem que viver para Ele, segundo a vontade dEle. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não é como muitas pessoas pensam, não. Aí muitas pessoas falam, o ladrão da cruz não se batizou. Claro, ele não se batizou porque não tem oportunidade, estava pregado, como é que ele vai se batizar? Porque Jesus disse, aquele que crê, ele for batizado. Agora você vai ver, por exemplo, o eunuco, etíope, Felipe vai lá e fala para ele, que supostamente estava falando de Jesus. O que ele disse aqui? A água aqui, amigo, por que eu não posso ser batizado? Você está entendendo? É querer entender a palavra. Não é querer fazer da palavra o que eu quero entender. Não. É entender o que já está escrito. E muitas pessoas estão vivendo conforme querem viver. E quando se fala da vida de Jesus, eles tremem. Não, por favor, não fala da vida de Jesus. Porque estão vivendo o que querem viver. Mas se você estiver vivendo a palavra de Deus, quando se fala da vida de Jesus, sabe o que você vai falar? Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Tira nós daqui, Senhor. Porque esse mundo está podre, está corrompido. É o que nós deveríamos fazer. Mas hoje as pessoas têm medo quando se fala. Tem para a igreja que nem falam. Fala de prosperidade, de bênção. Deus vai te abençoar, viu, irmão? Ó, seja fiel, viu? Paga teu dízimo aí, dá a tua oferta aí, sabe? Manda a tua oferta, pai, que Deus. É fácil fazer isso. Mas isso não é verdade. Deus vai te abençoar anyways. Se você cumprir a palavra. Dentro da palavra está tudo escrito isso. Tem que fazer. Já está tudo escrito. Não precisa ninguém mandar você fazer. Já está escrito. É só você ler a palavra, vai estar tudo escrito para você lá. E Deus não fez assim com o povo dele? Deus é tão amoroso, tão bondoso, que ele falou o seguinte, ó, gente, chegamos agora no momento que vamos tomar uma decisão, tá bom? E hoje eu venho aqui e vou botar para vocês 2 caminhos. Vocês vão escolher, tá? A bênção é essa e a maldição é essa aqui, que é morte. E no final da bênção ele diz assim, olha, a bênção vai correr atrás de vocês, se vocês obedecerem. Agora, se vocês não obedecerem, vocês vão virar uma pindaba no meio da terra. Vão sofrer, não vai ter fruto, não vai ter isso. E depois tem assim, tem morte. Não está lá? Está lá, capítulo 28 de Deuteronômio. É Bíblia. Ah, mas pastor, aquilo lá é do tempo do passado, pastor, aquilo lá é mesmo. Ah, então nós não somos descendentes de Abraão. Ah, claro que somos, sim. Abraão é o pai da fé. Foi considerado por justiça, por certo. E outra, ninguém evangelizou Abraão. Deus falou com Abraão. E ele creu no que ele ouviu. E eu fui evangelizado, talvez você foi evangelizado. Alguém falou, te mostrou tudo o que aconteceu com Jesus. E naquele tempo não tinha Jesus. Naquele tempo era o próprio Deus falando com o homem. Então, e sobre ele, Abraão, tu é abençoado. Eu sou abençoado, está escrito. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu não está na terra? E gente, é palavra de Deus. Agora, se você não quer aceitar a palavra, é outro assunto. Esquece, vamos fazer qualquer outra coisa. Mas essa é a palavra de Deus que eu estou mostrando para você. O que mais diz aqui? O que mais? Cheios de toda injustiça. Eu já li isso para você. Ok? Já li tudo isso para você. Então, se você pratica, você conhece alguém que pratica e você não fala nada, fica quietinho, você é conivente. Conivente. Conivente quer dizer, está de acordo. Está de acordo. Eu digo para você, eu posso... mas tem... Gente, ou nós vamos... Por isso que o apóstolo Pedro foi o que foi. Porque quando ele estava diante dos magistrados da lei, dos doutores da lei, lá, foi chamado porque ele estava pregando sobre Jesus. Falaram para ele, ó, o seguinte, ó, aqui, ó, para os discípulos e para Pedro, ó, vocês esquecem esse nome aí, viu? Esquece o nome de Jesus, hein? Esquece o nome de Jesus, viu? Aí Pedro falou, como é que é? Não, você está enganado. Ó, é melhor obedecer a Deus antes que os homens. Hoje, os crentes estão assim, melhor obedecer aos homens antes que a Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus é amoroso. Deus Ele é Deus, que eu já ouvi dizer que Deus não castiga. Eu já vi, tudo isso eu já vi. Ele é um Deus misericordioso. Eu já vi tudo isso. É tudo verdade. Mas não da forma que eu quero que ele seja. Não. Ele é da forma que ele é. Ele é justo. Ele é veraz. Por isso que ele deixou a palavra dele. Gente, imagine se nós não... Queridos, imagina se nós não tivéssemos a Bíblia. Com a Bíblia tal jeito que está hoje, imagina se não tivesse a Bíblia. Meu Jesus, não quero nem pensar. Não quero nem pensar. Eu não poderia estar aqui. Porque iam dizer para mim, como é que você sabe do que você está falando? Hã? Aonde está escrito isso? Como já ouvi gente falar isso. Mas onde é que está escrito isso? Eu falei, eu vou na Bíblia e acho que está aqui. Ó. A Bíblia é isso. Aí a pessoa fica assim, não sabe o que vai fazer. Porque não tem convivência com Deus, estão separados de Deus. Então, se você conhece alguém que está nesse caminho de perdição, são pessoas que já conheceram a Deus.
já conheceram. Porque existem... Gente, eu conheço casos e casos. Casos e casos. Você imagina como o diabo não trabalha nesses últimos dias. E a Bíblia diz que saiu do céu a terceira parte. Você pega 4 assim, e pega 3 e tira, fica uma. Ficou. Agora, quantos anjos eram nessa terceira parte? Se uma miríade de anjos é mais de 20 mil, se eu não me engano. Agora você imagina a terceira parte do céu. Se a Terra tem 7 bilhões de pessoas, um pouquinho mais, você imagina quantos demônios não tem para cada pessoa para trabalhar na mente deles. Só que nós temos o trio mais poderoso que é tudo isso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles moram em nós. Por isso que Jesus disse, vocês vão ter aflições no mundo, viu? Não pensa que não vai ter não. Mas confia, viu? Confia porque é o seguinte, eu venci o mundo, viu? E Jesus disse mais, se o mundo te aborrece, que para muitos o mundo não aborrece, é prazeroso. Mas Jesus disse, se o mundo te aborrece, você não se esqueça que a mim ele aborreceu primeiro. Jesus falou sobre isso. Então nós estamos vivendo hoje um cristianismo muito barato. E eu estava lendo ontem um versículo que uma irmã me mandou, que eu fiquei parado, fiquei assim, eu falei, gente, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Se eu achar, eu vou ler para você. Está marcado num papel, mas não está aqui, mas eu vou ver se eu lembro. Rapaz, quando eu olhei esse versículo, a minha alma regozijou. Estou falando sério. A minha alma regozijou. Quando eu li, e o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías. E eu falei, gente, mas o que é isso? Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, eu vou ler para você. Se não, deixa eu ver se eu acho. Ok? É 47. Não é 47, não me lembro agora. Outro é 50. Eu queria achar aqui, acho que é 57. É isso mesmo. Olha o que aqui, a irmã me mandou esse versículo, eu estava olhando ontem. Eu falei, gente, olha só, foi para mim. Foi para mim. Ela falou, olha, para você, anota e lê esses versículos que eu vou te passar. Eu peguei e li. Ela diz assim, Isaías 57, 10 diz assim, olha, na tua longa viagem, te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas. Por isso, não desfaleces. Ela falou para mim, quando eu falei da rádio. Porque aqui que realmente a rádio me fortalece mesmo. Eu podendo falar para vocês o que eu estou falando, mostrando para vocês o que eu estou mostrando. Isso me fortalece porque é palavra de Deus. Aí depois eu olhei e falou, leia o 14 e 15. Aí eu li. Aí o 14 diz assim, do 57. Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Para mim. Porque assim diz o alto. Ai, ai, ai. É uma abreviação do Altíssimo, né? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade. E o rapaz, as minhas lágrimas vieram nos olhos. Está falando do meu Pai, do meu Deus, o qual tem o nome de Santo. Uau, aí uau. O que mais? Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu falei, rapaz, que palavra é essa, gente? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu nunca tinha visto isso aqui, não. Está na Bíblia. Está aí, ó. Eu até vou anotar aqui, porque nós estamos servindo um Deus que não é um Deus de brincadeira, não, gente. Ele é um Deus... Ele mora no alto mesmo. Ele é altíssimo. Ninguém vai lá, não. Só o diabo que vai lá, porque ele sabe onde que é o caminho, já veio de lá. Vai acusar. E ele busca corações contritos e humilhados. E eu falo para você, eu estou aqui trabalhando, estou lutando. E essa rádio, ela me inspirou muito ontem, quando eu vi que nós estamos hoje em 65 países. Eu fiquei chocado, maravilhado.
espantado. Como, pastor? É só você entrar na página da rádio, busca o Globo, na página da rádio, não é no aplicativo não, na página da rádio, está lá, a Rádio Nacional, você vê um Globo, tem umas letrinhas lá, você clica ali, vai abrir um outro Globo, aí vai estar lá todas as disposições, mapa 2D, vai estar lá o Globo 3D, aí está lá localizações, você clica ali, vai te dar todos os países onde já entrou a rádio, são 65 países, e em um pouquinho menos de 3 anos já estamos em quase 10 mil pessoas. Estamos levando essa palavra aqui em espanhol, português e inglês. Porque Deus é fiel. É a vontade dele. Eu só posso dizer que eu quero servir ao meu Senhor. E quero te dizer mais. Quero ir embora dessa terra. Eu quero ir morar com o Senhor. Porque viver aqui, nessa terra hoje como está difícil. Mas enquanto estamos aqui, vamos lutar. Com todas as nossas forças. Porque o nosso dia está para chegar. Então eu te aconselho, meu querido, minha querida, que você não desista. Não aceite o pecado. Aborrece o pecado. Não se conforma com as coisas. Porque Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura. Uma igreja que não se contaminou com esse mundo. Amém? Próxima semana, se Jesus não voltar. Né? Ele não voltar, claro, porque eu não vou estar aqui. Seguramente você pode ter certeza que eu não vou estar aqui. Se Jesus voltar, eu não vou estar aqui. Eu não sei quem vai fazer rádio. Também não me interessa. Né? Próxima semana vamos estar falando sobre se esqueceu que o céu tem um preço. Se esqueceu. Nós vamos falar isso a semana que vem, tá bom? Então você não perca a oportunidade de estar aqui na próxima semana, tá bom? E nós vamos estar tratando desse assunto aqui. Vamos orar, agradecer a Deus. Já são 12 horas e 38 minutos aqui. Na outra semana, não esse final de semana, no outro final de semana nós vamos adiantar o nosso relógio mais 1 hora. Então vai cair para 1 hora de diferença. Agora estamos em 2. Tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus. O Senhor é nosso Pai Celestial e nós te amamos. Nós não podemos viver sem o Senhor. Abençoe meus irmãos que estão no Facebook, os que estão pela rádio. E aqueles que vão assistir pelo YouTube, Pai, mais uma vez. Abençoa cada um deles. Que essa palavra aqui é fiel, verdadeira, Senhor, possa tocar os nossos corações. E ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis a Ti. Dá-nos um final de semana abençoado, Pai, em Ti. Pois te agradecemos por tudo, Paizinho Santo, e o fazemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, e glória a Deus.